Abra agora sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 21 a 40. Lucas, capítulo 2, 21 a 40. Diz assim a palavra de Deus: Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos orar. Pai querido, estamos aqui na Tua santa presença com a expectativa de que seja o Senhor a falar com nós. Ó Deus, a Tua santa lei, a Tua santa palavra, o Teu santo evangelho foi lido, e que o Teu Santo Espírito fale conosco, use a mim e abra o nosso entendimento a cada um de nós aqui nessa noite, para que possamos compreender e termos a Tua palavra aplicada em nossas vidas. Assim, ó Deus, nós oramos pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, domingo passado vimos muitas lições a partir do nascimento do menino Jesus. Hoje nós vamos ver os primeiros anos do menino Jesus. O que nós podemos aprender, meus irmãos, com a vida de um pequeno bebê? Claro que esse bebê é o menino Jesus. Nós vamos olhar 3 aspectos nesse grande bloco. Nós vamos ver que o menino Jesus cumpriu a lei desde os seus primeiros dias de vida, que ele foi motivo de louvor e ações de graça pelos filhos de Deus, e que a sua humanidade foi comum como de qualquer ser humano. Nós vamos perceber aí nessas 3 partes tanto a humildade quanto a glória de Jesus. Meus irmãos, então, em primeiro lugar, nós vamos ver Jesus como cumpridor da lei, versículos 21 a 24, e aí a gente percebe 2 blocos também dentro desse primeiro ponto. Nós vimos na leitura inicial
inicial, que em Gálatas 4:4-5, que Jesus veio para cumprir a lei, não porque ele precisasse, mas para que os seus eleitos fossem adotados como filhos de Deus. Então Jesus, para cumprir a sua obra, cumpre plenamente a lei do próprio Senhor. E nós vemos então dois aspectos. Em primeiro lugar, a sua circuncisão e o momento que ele recebe o seu nome. Versículo 21. A circuncisão de Jesus, meus irmãos, está cumprindo a lei que está lá, por exemplo, em Gênesis 17:12. Quando a circuncisão é estabelecida, e ela então é chamada de selo da aliança, uma aliança entre Deus e o seu povo. É um sinal, uma marca que Deus havia estabelecido, e era feito isso no 8º dia após o nascimento. E Jesus tem a sua circuncisão muito provavelmente em Belém, onde ele estava. Nós vimos isso no texto passado. Agora, o que significa, meus irmãos, a circuncisão? E eu não estou falando aqui da parte técnica dela, mas o que ela representa, por que ela existia. E eu vou seguir aqui o comentarista Heinecke, que nos explica muito bem. Ele nos lembra que a circuncisão em primeiro lugar, ela é uma confissão. É como se a pessoa dissesse: Deus, coloca a sua mão sobre mim, sou um pecador, sou culpado de morte. Mas Jesus era isso? Jesus, é claro, é declarado de morte para conquistar a vida no Calvário. Em segundo lugar, a circuncisão significa que aquele foi acolhido no povo eleito, no povo de Deus. E a ideia é, embora eu seja um culpado de morte, Deus me permite viver e até mesmo me acolhe no seu povo, obviamente ali Israel, estabelece uma aliança comigo, ele retarda a punição dos meus pecados, ou do pecado do povo, até o dia em que ele punirá pelos pecados aquele que nunca cometeu um pecado, no caso Jesus Cristo. A gente vê isso em Romanos 3. Agora, é claro que Jesus precisava ser acolhido no povo de Deus, mas isso acontece porque o Pai vai executar em Jesus a punição pelos pecados dos eleitos. E em terceiro lugar, a circuncisão representa um compromisso. O israelita, ele se desprende da vontade própria e ele se separa da sua vida autônoma. Ou seja, Jesus abre mão então de si mesmo para fazer a vontade do Pai. Então, quando a gente vê Jesus cumprindo a lei, a gente precisa entender que ele não está fazendo por si mesmo ou para si, mas para o seu próprio povo. E curioso, né? Porque se Cristo não fosse circuncidado como um bom filho de judeu, no futuro ele não seria ouvido como mestre em Israel. Lembra-se que as pessoas ouvem Jesus e se espantam e se maravilham e aceitam a explicação de Jesus como mestre nas assembleias dos judeus, nas sinagogas? Olha que curioso, se Jesus não fosse circuncidado, ele ia ser considerado um gentil incircunciso. Então Jesus está cumprindo a lei desde os seus primeiros dias. E aí, obviamente, o nome de Jesus, esse bebê recebe o nome de Jesus, conforme o anjo tinha anunciado, capítulo 1:31. E quando a gente dá um nome a um filho, ou pelo menos mais naquela época, ou em algumas culturas ainda hoje, você dá um nome daquilo que você tem esperança que aconteça, né? Você dá um nome que você acha que o seu filho vai no futuro reproduzir o que esse nome significa. Mas no caso de Jesus, não. O nome de Jesus revela um propósito divino e não a vontade dos pais. Veja, o nome dele significa literalmente Salvador, até porque ele veio para cumprir a lei e com isso resgatar os seus da maldição da lei. Então o nome de Jesus não é à toa, não foi escolhido a esmo. Mas continua ainda essa parte litúrgica da lei. Veja, Jesus é apresentado no templo e nós temos a purificação de sua mãe, versículos 22 a 24. Veja, 22 e 23.
A consagração do primogênito estava na lei também. Nós lemos aqui na leitura responsiva. Êxodo 13, Números 18, falam disso também, para lembrar por que as crianças, ou o menino, ou o primogênito especialmente, ou unicamente, tinha que ser levado para ser apresentado, porque essa prática lembrava que os primogênitos foram poupados no Egito pela exclusiva graça de Deus. Bom, essa consagração, meus irmãos, no primeiro momento, que se chamava apresentação, indicava que o menino era consagrado ao Senhor e entregue para servir ao templo. Isso foi substituído pelo serviço dos levitas, num segundo momento da lei, mas quando isso acontece, entra um detalhe. Os pais dos que tinham um menino, o primogênito, deveria pagar 5 ciclos, que é aproximadamente 12 gramas, ou 12 gramas de ouro, ou 12 gramas de prata, e o propósito desse pagamento é para resgatar o primogênito. Olha que processo interessante. Era para dizer, para lembrar que Deus resgatou o seu povo. Mas Jesus não precisava disso. Jesus, então, cumpre isso como se ele fosse o resgatado, mas, na verdade, ele é o resgatador. Porém, para que isso acontecesse, isso se dava no templo. 33 dias depois da circuncisão, então a conta, porque considera um dia incomum, dá conta de 40 dias. A mulher, se tivesse um filho menino, ela apresentaria então no templo, mas ela tinha que cumprir o processo da purificação, porque era considerada impura nesse momento. Veja, o processo para isso era você entregar um cordeiro mais um pássaro, um pombo, por exemplo, não é? Esse era o que se esperava. Porém, diz o texto lá de Levíticos 12, aqueles que não tivessem posse, aqueles que não tinham grana, aqueles que eram quebrados, podiam apresentar 2 pombinhos. E é isso que a gente vê aqui. Então José e Maria, pobres, mas cumpridores da lei, apresentam então esse sacrifício ali, e agora Maria é considerada pura, e por isso pode apresentar Jesus. Então veja que todos esses detalhes da lei é para mostrar que Jesus estava ali cumprindo cabalmente cada detalhe desse. Agora, não é curioso que não teve lamento ou murmuração da parte de Maria e José porque eles tinham que cumprir a lei? A sua condição social desfavorável não impediu deles serem fiéis ao Senhor, de tal forma que eles foram usados por Deus para que Jesus cumprisse a lei desde a tenra idade. Então veja, tudo o que está acontecendo aqui converge para o cumprimento de Cristo. Um detalhe apenas, meus irmãos, que me chamou muita atenção, e é apenas um detalhe, é que essa ação de José e Maria me fez pensar na importância dos pais na vida espiritual dos filhos desde o berço, não é? Os pais ali, José e Maria, cumprindo tão bonita a prática da lei para que o seu filho seguisse de acordo com a expectativa do próprio Senhor. Mas, em segundo lugar, nós temos um outro bloco, também dividido em 2 partes, que é um motivo de louvor e uma ação de graças. Duas testemunhas, Simeão e Ana. Esses nomes, meus irmãos, eles só aparecem registrados aqui em Lucas. Nenhum outro evangelista menciona. Olha que coisa, mesmo depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus, em meio a um judaísmo legalista, num mundanismo notório, nós encontramos pessoas como Simeão e Ana, como
nós podemos considerá-lo como remanescentes fiéis. E nós não sabemos nada deles antes desse texto, nem depois desse texto. Nós só temos esses poucos registros sobre essas duas pessoas. Porém, esses registros marcaram um hino de louvor ao Senhor e uma convicta ação de graças. E em meio a... para pensar, o templo era bem grande, não é? Transitava muita gente ali, né, com as práticas que deveriam acontecer no templo, e uma família pobre, de 3 pessoas apenas, pai, mãe e filho, com tantas outras pessoas ali, com sacerdotes, com os levitas, com pessoas importantes, fatalmente não seriam percebidos. Porém, Jesus foi percebido, Jesus foi reconhecido e foi reconhecido pelos seus. Os sacerdotes, os religiosos do templo não viram Jesus, mas os servos de Deus sim. Os humildes de espírito celebraram a chegada do Messias prometido. Isso é um contraditório que eu acho fantástico. Mas vamos às duas testemunhas. Em primeiro lugar, Simeão, 25 a 35. Quem era Simeão? A Bíblia diz que ele era um homem justo, piedoso, meus irmãos, todas as vezes que essa palavra aparece, piedade, não é? Significa um cuidado quanto aos deveres religiosos. Quando você diz que uma pessoa é piedosa, é porque ela tem uma boa prática religiosa. E isso não deve nos incomodar. Nós estamos falando da religião cristã, bíblica, correta, adequada, e não a religiosidade vazia. Mas diz também que o Espírito Santo estava sobre ele, coisa que marca aqui a transição do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava as pessoas, e isso vai acontecer apenas a partir do Pentecostes, mas a gente vê o Espírito Santo agindo sobre pessoas de maneira específica e muito notória, e aqui nós temos Simeão sendo alcançado pelo Espírito e agindo sobre a direção do Espírito. Outra coisa é que Simeão esperava. Esperar aqui é um aguardar atento. Ele estava dia após dia atentamente esperando pela chegada do Messias, e aqui diz o texto, pela consolação de Israel. E ainda diz que o Espírito Santo é que levou Simeão para o templo justamente na hora que José e Maria estão apresentando. Então veja como a obra de Deus vai acontecendo. E Simeão então ouve do Espírito Santo, ou recebe do Espírito Santo a informação que o Cristo do Senhor seria visto por ele antes dele morrer. Olha, tudo que você esperou vai acontecer. E aí, mas é só isso que nós temos sobre Simeão, ou sobre características a partir dele mesmo. O fato é que o Espírito Santo leva Simeão exatamente no momento da apresentação de Jesus, feito por José e Maria. Simeão então agora pega Jesus nos braços e louva a Deus. E esse louvor ficou conhecido na história como o Cântico de Simeão, ou a versão em latim Nunc Dimittis, que é, na verdade, agora despede. É a expressão que ele usa. Pelos olhos da fé, meus irmãos, Simeão reconheceu que aquele bebê era o Salvador. E eu fiquei pensando também que privilégio diferenciado foi desses dois, de pegar o Salvador no colo, não é? Simeão teve essa experiência. E a palavra que Simeão usa para Senhor, diferentemente de outras passagens bíblicas, não é Kyrios, né, do grego, mas é despotes, que é a que sai a palavra déspota no português, não é? Por que isso? Essa palavra despotes significa alguém que tem autoridade sobre outro. É como o dono do escravo. O dono tem autoridade sobre o seu escravo, ou alguém que tem muita autoridade. Simeão, na verdade, está se pondo como servo, aquele que viu o seu Senhor. E aí ele diz então essas expressões maravilhosas, e você vai acompanhando na sua Bíblia. Para ganhar tempo eu não estou relendo, mas o texto diz que Simeão, olhando para o bebê Jesus, imagine essa conversa, meus irmãos.
irmãos? Simeão com Jesus no colo, dizendo para o bebê: pode despedir em paz o teu servo. Essa é a expressão que ele usa. E agora o encontro pessoal com Jesus, o príncipe da paz, gera a paz que excede todo entendimento. Isso é tão impactante, meus irmãos, que dissipa inclusive o medo da morte. Simeão está agora tranquilo: o Senhor pode até me levar, porque eu já te vi, já vi a salvação que tanto eu esperei. E essa paz, meus irmãos, nós não nos encontramos nas nossas próprias ações. Não adianta, não é algo que você faça que você chegue a isso. E ele ainda, na sua declaração, dá um detalhamento da obra de Jesus de uma maneira ampla, coisas que os judeus tinham de alguma forma esquecido. Em primeiro lugar, ele diz que aquele Salvador, olha a ordem que Jesus usa, ou que Simeão registra: é luz para a revelação aos gentios. Ele começa com gentios e não com os próprios judeus. Ele já diz que Jesus veio para os gentios também. Gentios são aqueles que estavam em trevas, perdidos nas lógicas, nas filosofias humanas, perdidos num politeísmo que aumenta ainda mais a cegueira, perdidos num contexto de grande depravação que alcançava aquele período da história. Mas Jesus também, aquele bebezinho, ele é a glória de Israel. Obviamente, porque de Israel foi a forma que Deus manteve a sua genealogia para que então viesse o Salvador do mundo. Nós sabemos que Israel também vai precisar que o véu seja rasgado para que eles entendam e conheçam o Salvador. Diante de tudo isso, José e Maria ficam maravilhados. Eles ouviram, e de fato, meus irmãos, é o tipo de conversa que a gente só vai ter quando estiver com eles. Não dá para alcançar. Mas, veja, José e Maria ouviram do anjo a revelação sobre Jesus, ouviram dos pastores, aqueles que tiveram a revelação do anjo no campo, não é? E agora eles ouvem de Simeão esse cântico de louvor. E mesmo sendo mais uma vez, mais uma oportunidade de ouvir sobre o relato extraordinário sobre quem é Jesus, eles mesmos ficam maravilhados e encantados com tudo isso. Podemos dizer, meus irmãos, que eles não se cansavam de ouvir sobre Jesus, o filho deles, tão bebezinho. Mas Simeão faz uma coisa diferente também. Simeão abençoa os pais, versículos 34 e 35, e profetiza. De alguma forma, Simeão fala como será o futuro desse bebê. Veja, ele fala sobre o futuro de Jesus e sobre o futuro de Maria. Claro que ele fala mais sobre Jesus, versículos 34 e 35. Em primeiro lugar, Jesus, esse bebezinho, vai ser aquele que fará a separação do joio e do trigo. Nas palavras de Paulo, esse bebê vai ser pedra de tropeço e aroma de morte, como Paulo falou em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Esse bebezinho vai ser isso para uns, mas ele também vai ser redenção e alegria para outros. Esse bebê vai ser ele vai ser alvo de contradição. Ele vai ser tanto rejeitado quanto aceito. Veja, esse bebê vai ser aquele que no futuro vai expor o interior das pessoas à luz da verdade. O próprio Senhor vai revelar a inimizade existente entre o homem e Deus, vai revelar o cansaço da alma, a sede de justiça dos seus, vai deixar muito claro que não existe neutralidade a partir de um encontro verdadeiro e pessoal com Cristo. Não dá para se encontrar com Cristo e não seguir um dos dois caminhos possíveis. Bom, até agora os eventos, os anúncios sobre Jesus era da sua divindade, de uma obra maravilhosa, e agora vem essa revelação um pouco mais sinistra, digamos assim. Mas Maria também tem uma informação.
Ela que tinha dito no seu cântico chamado Magnificar, ela que tinha falado coisas tão lindas sobre o próprio Salvador, seu filho, agora ficou sabendo que ela vai sentir profunda angústia no futuro. Não é revelado o que é, mas nós sabemos que é a crucificação do seu filho. A palavra que é usada para a espada aqui é uma espada grande, é uma da espada de luta, uma espada larga e comprida. Pela palavra de Simeão, Maria vai ser transpassada na alma. Ela vai sentir que aquele bebezinho vai trazer muita angústia. Pense para a mãe ouvir isso, meus irmãos. Mas essa era a revelação do Senhor. Mas temos ainda um outro personagem, Ana. Quem era Ana? Ana significa graça, ou filha da graça, podemos dizer. Ela era filha de Fanuel. Fanuel significa face de Deus, ou aquele que vê a Deus. Veja que todos esses nomes vão se encaixando nesse texto maravilhoso. Ana era uma judia de verdade, ela tinha raiz verdadeira, ela tinha pedigree, ela vinha de família verdadeiramente do povo de Israel. Ana era uma idosa e não é possível chegar pelo texto a uma precisão. Ou Ana tinha 84 anos, é uma possibilidade, ou ela tinha por volta de 105. Uma mulher casava normalmente aos 14 anos, 14 mais 7 de vida de casada e mais 84 anos de viuvez. Então Ana, ou ela tinha mais de 100 anos, ou ela tinha realmente 84, o mais provável é que ela tinha 84. Eu estou falando isso porque o próprio texto, a própria gramática não ficou tão clara para nós. Ana também tinha um caráter piedoso, uma vida dedicada a Deus. Diz o texto que ela vivia de dia e de noite no templo. É claro que isso aqui, muito provavelmente, é uma hipérbole, né? Está dizendo que ela tinha uma vida dedicada ao Senhor. Embora também não seja impossível ela viver no templo, porque era comum pessoas que não tinham absolutamente nada, especialmente as viúvas, viver nas próprias dependências do templo. Mas aqui provavelmente é uma hipérbole. Um comentarista, o Riley, ele espirituosamente comenta que Ana nunca perdia um culto. Essa é a ideia aqui. Ana estava sempre na presença do Senhor. Ana era alguém que adorava, nós podemos dizer, em espírito e em verdade. Era uma adoração pautada nas práticas previstas na palavra de Deus. Veja, ela está na presença do templo, jejuns, orações. Ana está cumprindo o que a palavra diz. Isso dá a ideia para nós de que ela tinha uma busca constante por estar mais perto e mais íntima de Deus. Ana tem uma fé sólida, fruta de um conhecimento bíblico exemplar. Afinal de contas, ela olha para aquele menino e ela sabe que ele era redenção de Jerusalém. Isso é uma expressão teológica, meus irmãos. Jerusalém aqui também é uma sinédoque, é uma expressão de linguagem, onde Jerusalém aqui está representando todo o povo de Israel. A verdade é que Ana tinha essa compreensão de quem era o Messias e qual a obra dele, e ela reconhece naquele menino a redenção de Jerusalém que chegou. Ela também tinha uma disposição contínua para buscar a Deus, não se deixando desanimar pela avançada idade. Que nós podemos aprender, meus irmãos, desses dois exemplos aqui, desse homem e dessa mulher. Ambos tinham uma fé sólida, eles esperavam sem desviar, eles tiveram alegria ao ver ao Senhor, eles estavam prontos inclusive para partir, porque já tinham percebido a redenção de Israel. Eles tinham um conhecimento correto, eles olharam para o menino e reconheceram que era o Messias. Eles tinham uma prática religiosa coerente, uma prática compromissada, que reflete
reflete a fé que eles professavam, ou seja, não era só da boca para fora a fé que eles anunciavam, a prática deles mostravam uma vida devota. Eles também tinham um caráter exemplar, um bom testemunho externo, porque senão eles não teriam a possibilidade de estar se relacionando ali no templo. Eles tinham também uma adoração que era aceitável ao Senhor, louvores e ações de graça aceitas pelo Senhor, também porque eles estavam no templo. Uma disposição contínua, eles não se acostumaram, eles não se acomodaram com o sagrado, e eles faziam continuamente, eles anunciavam que o Salvador viria. A evangelização, o contar as boas novas era uma prática na vida desses dois. São excelentes exemplos que servem para nós. E por último, nós temos 2 versículos apenas falando do crescimento de Jesus de maneira extremamente sucinta. Nós temos o retorno de Jesus para Nazaré. Curioso que Lucas não registrou o tempo que José, Maria e Jesus ficaram no Egito, fugindo do decreto do rei Herodes. Mas os outros evangelistas também não registraram sobre Ana e sobre Simeão. O registro bíblico, direcionado pelo Espírito Santo, ficou marcando a história do Senhor conforme a perspectiva do autor. Lucas tinha uma ideia em mente e ele registrou que Jesus voltava para Nazaré. Seus pais voltavam com ele para Nazaré. E é claro, meus irmãos, que isso é importante porque depois Jesus vai ser conhecido como Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. Então veja, a história está se mostrando. Nós que conhecemos a história completa, fica mais fácil de entendermos esse detalhe. Mas aqui no registro sequencial, isso parece não fazer muita importância. Agora, também diz o texto do crescimento de Jesus, que obviamente foi um crescimento físico, intelectual, moral e espiritual como qualquer pessoa. Esse detalhe, meus irmãos, é fantástico porque ele está apontando para a doutrina da dupla natureza de Cristo. A Confissão de Fé, no capítulo 7, ele diz assim: as 2 naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Esse bebê, esse que já está crescendo, é Deus, 100% homem e 100% Deus. Mas aqui esse registro é da sua humanidade. E Jesus, na sua humanidade, experimentou passar pelas fases da vida. Jesus foi criança, adolescente, jovem, adulto, não chegou à velhice, nós sabemos disso, mas experimentou normalmente, fazendo aniversário de ano em ano, naturalmente. Eu lembrei, não sei quem está vendo uma sériezinha que surgiu na Disney, o WandaVision, ela tem gêmeos, a gestação dela acontece de um dia para o outro nascem meninos, como se passasse 9 meses, os meninos fazem 7 anos no dia seguinte, de repente eles já são adolescentes, em 3 dias ela está grávida e eles viram adolescentes. Isso não tem a ver com absolutamente nada com Jesus. Jesus foi humanamente normal, cresceu dia após dia. Cristo experimentou então, meus irmãos, do berço à sepultura. Cristo experimentou como homem todas essas coisas. Viveu como filho de um casal pobre, foi instruído na fé pelos pais, uma vida comum. A única diferença é que Jesus também foi tentado em todas as coisas, porém não pecou em nada. Mas esse é o menino Jesus. E isso, meus irmãos, é um enorme conforto e consolo para nós, porque nós podemos recorrer a Cristo sabendo que Ele viveu como um de nós. Não tem dúvida sua, dificuldade sua, que você possa falar: isso aqui não dá para levar para Jesus porque Ele não sabe. Não. Veja, Jesus foi tentado como um de nós, embora não tenha pecado, mas assumiu os pecados nossos como filhos de Deus. Ele morreu como um de nós, porém Ele venceu a morte para que cada um de nós tenhamos vida e vida em abundância. Então veja, toda a vida de Jesus serve para que nós aprendamos, inclusive sobre a nossa própria vida.
Uma passagem rápida por esse longo texto, mas ele traz algumas aplicações para nós. Aliás, trazem muitas aplicações, mas eu vou me ater a algumas. Em primeiro lugar, à luz desse texto que nós vimos, desse grande bloco, nós temos aí o registro da vida de José, Maria, Simeão e Ana, dessas 4 pessoas, que nos ensinam que não há, meus irmãos, fique atento a isso, não há desculpa para não cultuarmos e não servirmos a Deus. Esses 4 exemplos quebram as nossas pernas. Veja, não dá para dizer que eles não tinham tempo, porque eles se dedicavam. Eles estavam ocupados com as vidas normais. Afinal de contas, eles têm que sair de Belém, ir para Jerusalém, volta agora para Nazaré. Eles tinham a vida para cumprir, mas eles não se limitam a isso para não cultuar a Deus. Dinheiro e trabalho não é um problema que impeça eles de fazerem isso. Eles eram pobres e mesmo sendo pobres, eles vão e cumprem a lei. Lembre-se que nós podemos dizer, na nossa linguagem de hoje, que José era um microempresário ou um autônomo. Ele era um carpinteiro, ou você acha que ele tinha empregado? Que ele ficou lá, o negócio rodando, e ele está tirando uns diazinhos para ir para Jerusalém? Claro que não, meus irmãos. Mas isso não impede da adoração. Distância não é um problema para eles. Maria acabou de ter esse menino e viaja de Belém para Jerusalém para cumprir a lei. Idade não é um problema. Maria, como a maioria das moças daquele tempo, era muito provavelmente uma adolescente, entre 14 a 17 anos. Maria não foi impedida, não deixou a sua juventude servir de dificuldade para ela adorar e servir ao Senhor. Mas nós temos o extremo também, nós temos uma idosa, nós temos Ana, com 84 anos, que está servindo o Senhor com muita vontade. E hoje em dia, é curioso, né? A terceira idade tem ficado em casa e o argumento que tem sido dado é: não, já me dediquei muito ao Senhor, já estou bem cansado. Ana é um exemplo. Não dá para usar a idade para isso. Não dá para usar posição social. Ah, não, eu sou pobre, religião, isso aí é coisa para gente rica, né? Tem que ter carro para ir para a igreja. Esse tipo de coisa não cola, meus irmãos, quando a gente olha para o exemplo dessas pessoas. Mas o que impede, então, nos dias de hoje e ao longo da história, que as pessoas tenham uma vida devota, uma vida comprometida? Simples: o coração. O coração enganoso tem dado desculpas esfarrapadas para que nós não adoremos ao Senhor, não congreguemos, não cultuemos, não vivamos em comunidade, não sirvamos o Senhor na igreja. Desculpas esfarrapadas que o nosso coração cria. Não joguem isso em outro lugar, pode ter certeza, é o coração que faz isso. Por isso, a minha sugestão, meus irmãos, é que cada um avalie o seu coração, avalie as suas motivações, avalie as suas desculpas. Peça para Deus igual o salmista. Vou usar o salmo na versão atualizada: Senhor, escaneia a minha alma, esquadrinha a minha alma, traz à tona coisas que eu nem estou vendo, Senhor, porque eu quero estar mais perto de Ti. Então, a primeira lição, meus irmãos, desses verdadeiros adoradores é que é possível sim nós sermos gente piedosa, devota, como nós vimos nesses 4 exemplos. Mas, em segundo lugar, todos nós podemos ter uma vida assim, e eu vou mostrar alguns exemplos. Em primeiro lugar, nós podemos ter uma vida cristã exemplar que tem satisfação na lei do Senhor, na adoração ao Senhor e na vida comunitária. Cristo viveu isso como homem. Cristo foi para Jerusalém, voltou de Jerusalém, ia para o templo, ia para as conversas com os mais velhos. Cristo cumpriu tudo isso. E se Cristo fez, nele nós podemos viver assim também. Nós também, meus irmãos,
podemos dar um testemunho fiel em meio a esse mundo caído, firmados na santa expectativa da volta de Jesus. Paulo fala lá em 2 Timóteo que os que são do Senhor são a coroa da justiça, ou melhor, a coroa da justiça será dada aos que amam a sua vinda. O povo de Deus anseia com muita sede, com muita vontade, com muita expectativa pela volta de Jesus. Isso é marca de crente. Crente pessoas que se dizem crente e que não têm uma expectativa pela volta de Jesus, ou até quer que isso retarde um pouco, porque eu quero fazer algumas coisas antes, pode desconfiar. Das duas, uma. Ou não é crente, ou não está bem instruído na palavra de Deus. Mas nós podemos dar esse testemunho ao mundo, como Simeão e Ana deram. Olha, eu já conheci o Salvador, Ele pode me levar, nada me incomoda, porque eu já conheci o Salvador, conheça você também. Nós também podemos ter uma atitude de contínuo louvor pelo simples fato que nós conhecemos o Salvador Jesus. Todos que estão aqui, eu conheço, vejo aqui quem são, todos aqui conhecem o Salvador Jesus. E melhor, Jesus conhece cada um de nós. Isso é suficiente para nós termos uma vida de contínuo louvor e ação de graças. Também podemos ter um desejo, meus irmãos, e devemos ter um desejo de crescer, de se fortalecer, de ser enchido de sabedoria como Jesus foi. Por que isso? Para a glória do Pai, na graça de Jesus, na ação do Espírito Santo. Pedro fala isso na sua segunda carta, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali o tempo grego que Pedro usa é equivalente ao nosso gerúndio, ou seja, continuamente crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, nós podemos ter uma prática contínua de compartilhar de Jesus a todos aqueles que esperam pela redenção do Salvador. Meus irmãos, eu creio piamente na eleição e na predestinação, e por isso eu tenho que pregar o Evangelho, porque eu não sei quem são, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel estão esperando para ouvir a redenção de Israel, conhecer sobre o Salvador. Então vá e anuncie o Salvador na vizinhança, no DF, no Brasil e até os confins da terra. Essa foi a instrução do nosso Senhor para todos nós, e que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, é impressionante como a Tua santa palavra revela tanto a nós, ao nosso coração. Ó Deus, obrigado pelo remanescente fiel que sempre existiu e existirá até que Jesus volte. Dá, Senhor, que nós também sejamos contados como remanescente fiel. Dá, Senhor, que nós sejamos exemplo como foram essas pessoas, para o anúncio de Cristo, para a glória do Senhor, para o regozijo da Trindade, para o bem do Teu povo, para a expansão do Evangelho, para a edificação da Tua igreja. Faz isso em nós e entre nós e conosco. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos